Meu relato sobre uma aparição de Nossa Senhora na Cruz Azul. Em Medjugorje, no sopé do Monte Podbrdo, a Colina das Aparições, localiza-se a chamada Cruz Azul. Foi colocada lá em 1985. Neste local, o grupo de oração do vidente Ivan Dragicevic se reúne regularmente desde 4 de julho de 1982. Muitos não estão informados ao certo sobre a história da Cruz Azul. Muitos pensam que a Cruz Azul está no local onde ocorreu a primeira aparição de Nossa Senhora em Medjugorje. Outros pensam também que os videntes fizeram essa cruz a pedido expresso da Virgem para se encontrarem após a proibição de subir a colina, porque no começo o regime na ex-Iugoslávia não permitia essas manifestações de fé pública. Prova disto foram os vários interrogatórios com os jovens videntes e a prisão do Padre Oso, que era o parco de Medjugorje na época. Mas não adiantou o cerco no Podbrdo, porque os fiéis se reuniram neste local que ficava bem escondido. Quando eu fui, vejam numa das fotos, a Cruz Azul ainda era bastante intocada no sopé da colina, mas atualmente é um local amplo e de acesso fácil. Quando estive lá, um dos moradores me disse que o nome daquele local é Bosque de Dovac. Pouquíssimos sabem isto. A primeira aparição junto a esta Cruz Azul ocorreu no dia 27 de julho de 1982. Vale a pena explicar. Tinha um grupo de oração que rezava regularmente no local das primeiras aparições, mas a polícia descobriu. E naquele dia 27 de julho, quando o grupo se dirigia para o local das primeiras aparições, Ivan, de repente, caiu de joelhos e ali teve a aparição de Nossa Senhora. Então, no local desta aparição, foi colocada a Cruz Azul. Relato do próprio Ivan. Naquela mesma tarde, Nossa Senhora disse para Ivan e o grupo não irem ao local das primeiras aparições, porque os chamados Anjos Azuis, denominação da polícia do regime comunista na época, estavam lá esperando por eles. Eles faziam aquele caminho porque pensavam que não seriam descobertos. Um membro do grupo de oração quis marcar o local onde o grupo estava se encontrando, colocando uma cruz no local. Assim, ele e Ivan, utilizando madeira que estava sendo usada na construção da sua casa, construíram uma cruz de 2,5 metros, a fim de protegê-la dos efeitos da exposição das intempéries do tempo, e ela foi pintada de azul com tinta que Ivan trouxe de sua casa. Era a única tinta que Ivan tinha em casa, e por isso foi pintada de azul. E esta cor certamente combina e é significativa, porque ali o céu toca a terra verdadeiramente. Nada nos planos de Deus é coincidência, mas providência. E desde então, Ivan e seu grupo de oração nunca pararam de se encontrar naquele que era um antigo local secreto, mas que já após muitos anos é público, não somente para as aparições noturnas de Nossa Senhora, para Ivan, mas também as do dia 2 de cada mês para Miriana. Explicado isto em síntese, agora vamos ao meu relato, que achei importante partilhar com todos aqui do canal. Era dia 20 de junho de 1995. A guerra da Bósnia ainda continuava, mas em especial nesse dia, após a missa vespertina na igreja de São Tiago, a conhecida irmã Emanuel informou que Ivan teria uma aparição extraordinária às 22 horas na Cruz Azul, junto com seu grupo de oração. Eu e meu amigo Tom pegamos nossos terços e lanternas e fomos para lá de a pé, mesmo porque nem todos do nosso grupo foram ou ficaram sabendo desta aparição. Mesmo sendo no sopé da colina Podbrdo, ainda naquela época tivemos que escalar muitas pedras e algumas rochas maiores em meio a uma densa vegetação. O facho de luz das lanternas abria um caminho e muitas vezes quase que esbarrávamos em peregrinos que estavam mais próximos, mas que estavam em grande número espalhados ao redor daquela parte da colina. Depois de alguns minutos de escalada e caminhada, conseguimos ouvir a voz do Ivan e de seu grupo de oração, e fomos nos guiando pela voz de Ivan rezando com o grupo. A escuridão naquele ponto da vegetação era grande, mas conseguimos chegar bem perto, na verdade, literalmente atrás da Cruz Azul, e ali a vegetação tinha uma abertura e o luar estava lindo. Nos ajoelhamos no terreno pedregoso e a visão era esplendorosa, pois a lua iluminava lá na frente a montanha da cruz, o Križevac. Era uma atmosfera de silêncio, mas paradisíaca. Faltam palavras. Comecei a rezar lentamente e admirar aquela maravilha. De repente o vidente Ivan, que estava logo abaixo, na frente da cruz, parou de rezar.
Então o silêncio foi ainda mais profundo, porque a Mãe de Deus, a Santíssima Virgem, chegou. Estava ali, a menos de 2 metros de mim e do Tom. A paz era sem igual. Não tem como expressar o misto de sensação espiritual e emocional. Penso que ambas se fundem numa sinfonia interior inefável. Passado alguns poucos minutos da aparição, eu tive uma experiência singular, pois não sentia mais as pedras embaixo dos meus joelhos. Era tão real que pensei que estava flutuando. Me deu um medo passageiro e coloquei a mão no braço do Tom, porque pensei que estava subindo, indescritível. Em seguida passou, mas a sensação de estar sobre algodão continuou, até o final da aparição. Não sentia mais as pedras. Quando terminou, desci pelo lado esquerdo da cruz, porque tinha uma brecha entre a vegetação, e me deparei com a irmã Emanuel, que sorriu para mim. Parecia reflexo do sorriso da própria Nossa Senhora. Não sei explicar. Ficamos alguns segundos nos olhando sem falar nada. E esse lapso de tempo nunca foi assim tão inexplicável. E também foi atemporal, porque ela nunca se esqueceu daquele instante. Coisas de Nossa Senhora, que acontecem em Medjugorje. Mais tarde, trocamos cartas que eu enviava para a sede da comunidade Beatitudes na França. Meu professor de francês na faculdade era quem me ajudava com as cartas, para esta amável e muito conhecedora do conteúdo de Medjugorje, porque a sua comunidade tem uma casa também há anos em Medjugorje. Mas vamos à parte mais importante que eu considero dessa experiência de estar junto ao Ivan numa aparição de Nossa Senhora, que é a mensagem. Pouco tempo depois, a irmã Emanuel transmitiu a tradução da mensagem que a Virgem tinha deixado naquela noite e que logo foi se espalhando em vários idiomas entre os peregrinos do luar. Ivan relatou que Nossa Senhora tinha rezado por todos os presentes, abençoado todos e também seus sacramentais. Disse ainda que, em especial, rezava pelos doentes e as famílias. Ivan destacou que, em certo momento da aparição, a Santíssima Virgem estendeu as suas mãos imaculadas sobre todos os presentes. Pensei comigo, será que foi neste momento que senti aquela real flutuação mística? Parecia que estava subindo? Sei que não me elevei fisicamente do chão pedregoso, mas o que senti foi verdadeiro e não tenho como relatar com palavras certas, se é que existem palavras. Bem, o fato é que não é fácil estar a menos de 2 metros de Nossa Senhora. Algo você vai sentir. Por fim, Ivan informou que Nossa Senhora disse que estava levando as intenções de todos ali presentes e que a apresentaria ao seu divino Filho Jesus. E agradeceu a presença de todos, enquanto subia lentamente ao céu, deixando atrás dela uma cruz luminosa. Rainha da Paz, rogai por nós. Observação. Deixem seus pedidos de oração, em especial neste vídeo, aqui no espaço dos comentários, que eu enviarei ao Centro de Informações de Medjugorje, e dali é encaminhado para o Ivan ou a Vitska, e é colocado aos pés de Nossa Senhora na aparição diária. Rainha da Paz, Nossa Mãe Santíssima, intercedei por nós. Amém. Obrigado por terem conferido mais este vídeo aqui do canal. Inscreva-se neste canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem. Peço e conto com a oração de todos aqui. E sigamos unidos.